Olá, meu querido, graça e paz, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Quero falar sobre um tema que Deus tem me incomodado. Eu creio que é um tema muito controverso e que muitas pessoas não entendem. E muitos acham que não é relevante, que nós não temos que falar, que isso, nós não temos que perder tempo com isso. Mas eu creio que é de extrema importância, sim. Tudo que está na palavra de Deus, tudo que Deus deixou escrito na palavra de Deus, é para o nosso ensino e é de extrema importância para a nossa compreensão. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus fala: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos sim nos ater a tudo o que a palavra de Deus nos diz e todos os temas, porque são de extrema importância. Eu queria falar um pouco sobre esse tema do anticristo. Nós estamos vivendo, meu amigo, nos últimos dias, sem sombra de dúvidas. E o aparecimento do anticristo anuncia a vinda do verdadeiro Cristo, que é Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo vai destruir o anticristo com o assopro da sua boca. Então o foco não é o anticristo, o foco é Cristo, mas nós precisamos compreender esse tema do anticristo porque envolve tudo o que estamos vivendo hoje. Eu queria falar sobre isso. 1 João capítulo 4, versículo 3 fala assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo. Então aqui o apóstolo João está falando que o espírito do anticristo já está entre nós. Ele já está aqui agora, nesse exato momento, operando e agindo sobre a terra. Vai chegar um momento que esse espírito vai personificar em uma única pessoa e este homem vai conduzir uma última grande rebelião contra Jesus e sua palavra, mas será destruído pelo assopro da boca de Cristo. Mas aqui o texto está dizendo, está falando que este espírito já está operando. E aqui é interessante que o apóstolo João fala assim, olha, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir. Então o apóstolo João está falando que na igreja apostólica isso era ensinado. Ó, vocês já ouviram que este espírito há de vir. Então era ensinado, era falado sobre esse tema do anticristo, porque este era um tema de extrema importância, porque o anticristo virá justamente para corromper, para enganar. Por isso os apóstolos falavam e ensinavam para que as pessoas estivessem atentas, para que os filhos de Deus estivessem despertos, para que eles não fossem enganados pelo Espírito e pelo anticristo. Amém, querido? Eu quero estar fazendo mais alguns vídeos falando sobre isso. Hoje eu quero dar um início, uma introdução, falando sobre, principalmente aqui, sobre a missão primordial do espírito do anticristo. O anticristo virá uma personificação de um homem, o espírito dele já está agindo neste exato momento, e segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, fala do mistério da justiça, que nada mais é o espírito do anticristo operando na sociedade, no homem. E qual é a missão desse espírito do mistério da injustiça? A missão primordial, principal do espírito anticristo é negar a encarnação de Cristo. É o que o texto fala. Ele não confessa que Jesus veio em carne. E todo espírito que não reconhece a encarnação de Cristo não é o espírito que procede de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, esse é o espírito que vai conduzir os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos crentes. Esse é o espírito que vai conduzir as pessoas a um entendimento de que Cristo não encarnou, que o Filho de Deus não andou entre nós, não viveu uma vida entre nós, ele não morreu e não ressuscitou. E por que ele fará isso? Porque a missão principal do espírito do anticristo é negar a encarnação do Filho de Deus. João capítulo 15, versículo 21, eu vou ler com vocês, aqui nós temos a resposta sobre isso. Olha só o que Jesus fala. Mas tudo isso os farão, João capítulo 15, versículo 21,
por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Grave isso. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Então Jesus está dizendo, olha, se eu não tivesse encarnado, não tivesse vindo, não tivesse andado entre nós, entre mim, entre você aqui na terra, não haveria pecado. Em outras palavras, as pessoas poderiam viver a vida como elas quisessem, fazer o que elas quisessem, poderiam ser o que elas bem entendessem, porque não teria pecado. Jesus é o balizador para salvação e condenação. Por isso, Satanás, o espírito do anticristo, a personificação desse espírito no homem tem como missão primordial e principal negar a encarnação do Filho de Deus. Porque se Jesus não andou entre nós como homem, não viveu uma vida sem pecado como homem, não morreu e não ressuscitou, e se isso não aconteceu, então não há pecado. Está entendendo? Cada um pode fazer o que bem entender. Então é isso que Satanás está operando hoje e colocando na mente das pessoas. Que não há por que nos preocuparmos. Não há céu, não há inferno. Pode fazer o que você quiser, ser o que você quiser. Jesus te ama. Não há condenação. Nada a ver. Amém, querido? Mas Jesus Cristo veio para salvar, mas também para colocar um balizador para nós. De que o pecado, o salário do pecado é a morte. Por isso ele fala, olha, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pregado, não teriam pecado. Mas agora nós não temos desculpa para o pecado. Então não há como ter uma desculpa, eu pequei, Jesus, mas é por causa disso. Jesus, eu pequei porque eu sou fraco, eu sou ser humano. Não, Jesus fala, mas eu também fui ser humano, eu também fui homem, eu também estive aí e não pequei. Então, meu querido, hoje nós somos salvos através do sangue de Jesus, quando nos arrependemos e aceitamos Ele. A sua justiça, os méritos da cruz é o que nos salva. Efésios capítulo 2, versículo 8 fala, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Sem Cristo, sem a encarnação de Cristo, por que ser salvo? Ser salvo do quê? Não tem que ser salvo. Porque não há pecado e não há condenação. Amém, querido? Queria trazer essa palavra e vou estar fazendo mais vídeos falando sobre isso, sobre esse tema muito importante que é o tema do anticristo. Tem muita coisa a ser falada sobre isso, mas hoje eu queria que você colocasse isso no seu coração. O espírito do anticristo já está atuando na sociedade, ele virá como uma personificação de um homem, se manifestará. A missão primordial desse espírito é negar a encarnação de Cristo. E por que ele quer negar a encarnação de Cristo? Porque se Cristo não encarnou, não existe balizador para certo e errado, não existe pecado, podemos fazer o que bem entender. É isso que ele quer hoje para a humanidade. A humanidade vive uma vida libertina, onde tudo pode, tudo é certo, onde a mentira se torna verdade, a verdade se torna mentira, onde o errado é certo e o certo é errado. Amém, querido? Jesus está voltando, que Deus o abençoe. Compartilhe com outros esse vídeo, se inscreva no meu canal. Assim que possível, eu estarei postando outros vídeos falando específico sobre esse tema do anticristo. Se tem dúvidas sobre esse tema, deixe sua pergunta aí nos comentários. Assim que possível, estarei respondendo e trazendo clareza para você sobre esse tema. Amém, querido? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Deus o abençoe. Jesus encarnou. Jesus se fez homem como eu e você. Viveu uma vida de santidade, não pecou, morreu na cruz e ressuscitou para que através do seu sacrifício eu e você não fôssemos condenados por causa dos nossos pecados. O que temos que fazer? Nos arrepender verdadeiramente e viver para Ele de todo o nosso coração. Deus o abençoe em nome de Jesus.